criativos, tudo bem? Sou Érica Siqueira, sou jornalista, sou professora aqui da Estácio do Pará e hoje a gente está fazendo a nossa primeira edição do nosso videocast, acredita? Sabe como ele chama, gente? Espinha de peixe. Sabe por quê? A gente quer vender nosso peixe muito bem no mercado. E não estou sozinha, estou aqui com meu amigo LZ, ele também vai se apresentar aí para vocês um pouquinho. E aí, galera, eu sou o professor Luiz César, também conhecido como LZ, sou consultor de ideias, professor do curso de comunicação da Faculdade de Comunicação, Publicidade e Propaganda da Universidade Federal do Pará e do Programa de Pós-Graduação em Comunicação, Cultura e Amazônia, né, o PPG-Com, também da UFPA, há anos no magistério, há anos também sou formado em publicidade no mercado e temos a honra aqui também do nosso colega, o Ricardo Arada. Olá, gente, tudo bom? O LZ me apresentou como Ricardo Arada, né? Geralmente o pessoal me conhece por Arada, eu assino Ricardo Ono. Quem sou eu? Quem sou eu na fila do pão, né? Eu estou como professor agora no curso de cinema da UFPA, eu atuo no Instituto de Ciências da Arte e sempre trabalhei dentro da verve da criatividade, inclusive lecionando. Eu tive a fortuna de sempre lecionar para cursos criativos, né? Publicidade, arquitetura, e agora cinema, artes visuais, então sempre trabalhando com criatividade. Professor, agora estou professor, já vivi 50 vidas, já fui músico, enfim, várias coisas, né? Eu costumo dizer que a minha criatividade nasceu quando eu enfiei a pinça na tomada, eu tinha 2 anos, eu já era criativo, às vezes não dava muito certo, mas no geral, as criações são boas. Professor, formação original é arquitetura. A minha formação original é arquitetura. Eu cheguei a fazer um pouco que hoje faz parte da economia criativa como um todo, né? A gente às vezes não consegue mais colocar na caixinha, assim, porque todos nós juntos estamos produzindo o criativo, né? É engraçado que a arquitetura, no Brasil, né? Assim, mais no norte, ela nasce do centro de tecnologia, né? Tanto que a arquitetura na universidade ela está dentro do Instituto de Tecnologia. E no mundo, a arquitetura ela é ciências humanas, porque ela tem muito a ver essa coisa, o lidar com o ser humano, né, das atividades do homem. Então, eu acho que ela opera muito nessa área da criatividade. Até pela experiência, né? Se eu estou num ambiente, digamos, eu quero viver uma experiência boa naquele ambiente, e aí a gente começa a conversar com a arte, sim, com a literatura, com a poesia, e o principal que o professor veio conversar aqui com a gente hoje, né, gente? Que é, HQ. Quem aí gosta de HQ? HQ, na minha vida, professor, meu pai queria introduzir a gente na leitura e ele levava a gente para comprar uns gibis numas bancas que ficavam ali na Padre Eutíquio, perto da Padre Eutíquio, de uma sorveteria que chamava Tip Top, que não existe mais em Belém, tá, gente? Mas a gente começava a ler e assim, de cara, eu me apaixonei pela Luluzinha. Estou falando ainda, né, de uma área muito infantil nessa identificação, mas depois, quando a gente faz novas leituras da Luluzinha, a gente já entende que tem todo um diálogo. Então, eu queria realmente que você introduzisse sobre como a história em quadrinho, que a gente estava falando aqui, é arte, é uma arte que tem crítica, é uma arte que traz, né, contextos sociais importantíssimos para a discussão. Então, apresente aí um pouquinho para a gente esse HQ. Traz também o lazer e a diversão. Exato. É verdade. Eu vou fazer um parêntese rápido, só porque você falou da Luluzinha. Existe uma publicação chamada Luluzinha Jovem, que depois veio, né, depois da Turma da Mônica Jovem. Vários personagens foram lançados de forma jovem. Um dos desenhistas da Luluzinha Jovem, ele é paraense. Ah, que legal, é o Alexandre gente. Coelho. Ele é muito talentoso, ele mora em Castanhal hoje em dia, e ele foi um dos desenhistas da Luluzinha Jovem. Maravilha, né? Um nome, ou seja, uma expressividade de mercado, que a gente está aqui para discutir isso também, né? Fazendo um produto nacional com muita qualidade e levando, além dos desenhos, né, toda essa expressividade da crítica, da discussão de gênero, né? Luluzinha, sempre me apaixonei por ela por isso, né? Hoje, o que acontece? O norte está em alta, né? Em várias áreas criativas, da música, a gente sempre teve muito isso, só que o resto do Brasil começa a ter uma visibilidade sobre essas coisas maior, né? Assim, mas a gente que mora aqui na região, a gente percebe que algo acontece em Belém, algo acontece no Pará, algo acontece na Amazônia como um todo, que existem pessoas muito criativas em todas as áreas, né? Mas assim, falando sobre quadrinhos, né? Se você usou o termo gibi, a HQ, quadrinhos, se a gente fosse discorrer só sobre o nome, já seria
né? Um videocast inteiro. Os conceitos, né, professor? Tem algumas pessoas que hoje torcem um pouco o nariz pro termo gibi. Eu acho que é uma coisa que assim, precisa ser visto de uma forma cronológica, né? As coisas histórica, não pode ser nada anacrônico, assim. Existia um momento, assim, porque o gibi ele nasce por conta de uma publicação que tinha um garoto que era negro e aí o nome dele era Gibi, ele era o Gibi. Aí existem teorias, eu não sei até onde vai, eu confesso que eu não me aprofundei, que dizem que era um diminutivo de gibão, que era uma coisa mais, assim, pejorativa, né? Mas, assim, o gibi para nós virou símbolo de revista. Assim, não vou entrar nessa seara da comunicação, porque senão ninguém diria coitadinho do outro, não é verdade? Verdade. Então, a gente usa muitas vezes sem pensar, e o gibi ele está enquadrado nisso. Histórias em quadrinhos... E a nossa afetividade de criança, né? Imagina o LZ. A nossa época era gibi, gente. A gente não tinha essa discussão do conceito, do HQ, do balão, do pensamento. Não, muita gente chama de gibi, eu acho assim que tá enraizado na linguagem. Verdade. Não é uma coisa pejorativa, nem se lembra disso. O quadrinhos, um pouco talvez, porque a própria palavra inho, né? Ele remete a uma coisa menor. Então, muita gente também combate essa coisa do quadrinho. Vou comprar uma revistinha, né? Comprar um livrinho em quadrinho. Então, sempre tem essa coisa. E acaba remetendo também para um público mais imberbe, mais infantil. Que não é o caso. Na verdade, existe uma grande quantidade de revistas para crianças, quadrinhos para crianças, sim. Em parte, foi o público principal. Não, durante um tempo foi o público principal. Mas existe quadrinho para jovens, existe quadrinho para adultos. Outros mercados, eles dividem isso muito bem. Por exemplo, quadrinhos japoneses, que são os mangás, lá eles têm essa divisão muito clara. Quadrinhos para garotos, quadrinhos para garotas, quadrinhos para adulto, quadrinho com temática adulta, né? Quadrinho para criança. Então, ele já tem essa divisão muito clara. A gente precisa, talvez, operar nisso? Não sei. Mas... Só lembrando, porque às vezes a gente faz um quadrinho mais adulto, aí o pai diz assim, eu vou levar para o meu filho. Ele diz, não, veja aqui, olha, do lado está escrito para maiores de 18 anos, né, pai? Então, sempre preste atenção nisso. E aí, essa coisa do quadrinho, com o tempo, né, o Will Eisner, por exemplo, ele cunha um termo que se chama arte sequencial. É em função de quebrar um pouco isso, né, de trazer... não só como meio de comunicação, mas também como expressão artística, o desenhar, o narrar, o escrever, o descrever, né? Ele acaba virando essa expressão artística também. E outras pessoas vão enriquecendo esse termo, né? Se chama de arte sequencial. O mercado cria as graphic novels, que são as novelas gráficas. Muitas vezes as pessoas dizem, olha, isso é um termo comercial. Sim, de fato mas acaba... criando uma diferenciação daquilo que é o quadrinho, né? Hoje você chama assim, mangá. Você lê mangá. Eu gosto de ler mangá, mas não gosto de ler quadrinho. Então, é uma dinâmica diferente, mas acaba sendo uma mesma linguagem, com sotaques diferentes, vamos dizer assim, né? Com códigos diferentes. Alguns códigos que, por exemplo, a gente não alcança, que a gente aprendeu com o tempo a entender. Que uma cruzinha na testa, a pessoa está estando ruborizada, que às vezes ela está emocionada, sai sangue do nariz, mas é de alegria, de muita emotividade. Então, são coisas assim que o mangá vai trazer para a gente, códigos, que a gente não estava acostumado, que a gente não sabia. Né? E aí transforma uma universalização também cultural, né? Porque são coisas que a gente vai aprendendo através... claro, de primeira mão, inocentemente através de histórias em quadrinho, mas que todas trazem de verdade, né, grandes discussões ali com as suas histórias. Tem uma história em especial que eu gostaria que você apresentasse para a gente, que é o Saburó, né, que é a sua tese, né, do doutorado, e que recebeu uma grande premiação, que foi o Prêmio Benedito Nunes, na Universidade Federal do Pará, e que a gente estava até conversando um pouquinho antes aqui, né, o Eliseu, você, sobre, olha a quantidade, gente, de produção que tem aqui em cima, de HQ, né, de material interessante, o Círio, que também, Ricardo Ono, não sei para quem está vendo, que é um videocast, mas não sei também para quem está ouvindo, mas está aqui, a Dailton está pegando a imagem.
é muito interessante, de verdade, a gente começar a entender essas novas narrativas, que não são novas, 60, 70, mas que são narrativas que vão fazendo cada vez mais parte do nosso contemporâneo, né? Então, dizer, bora ver se ele apresenta aí pra gente, né, o saburó, que eu aprendi hoje, né, que a gente precisa sempre usar os oxítonos, né? E aí, o professor Ricardo vai falar aí pra gente desse trabalho bonito, e eu sei que o Eliseu tem alguma coisa para introduzir aí com ele também. O Saburó foi a tese que eu defendi no programa de pós-graduação em artes da Universidade Federal do Pará. E, bianualmente, né, existe a premiação do Benedito Nunes, que as teses de humanidades podem se inscrever para concorrer. E aí eu tive a felicidade de ser contemplado com o prêmio em 2022 como a melhor tese da área de humanidades, concorrendo com os vários institutos, com o IFCH e o ILC. E o ICA, né? O ICA, são os três institutos. Então, são os três institutos que operam a premiação. Uhum. Tá? Quando que eu chego no... Como que eu cheguei? Ciências Humanas, Filosofia... o Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Tá. o Instituto de Letras e Comunicação e o Instituto de Ciências da Arte. Perfeito. E aí, nesse momento também, já que estamos falando da sua tese, né? Que eu acho que é isso que seria interessante também para você te conversar, que é, quando fala em tese, fala em academia. Quando fala em academia, fala todo aquele rito, aquela norma, todo aqueles... Como fazer isso em quadrinhos. Exatamente. Né? Como foi a ideia de chegar, né, transformar uma tese, como por exemplo, tem todo esse rito dentro da academia, transformando-a num quadrinho, numa arte sequencial, numa HQ. Na pós-graduação em arte, nós temos uma linha de pesquisa que se chama Processos e Poéticas da Atuação em Arte. Uhum. Então, a tese em si, ela como produto intelectual, ela não precisa ser escrita de forma rigorosa acadêmica, porque tudo é produto do intelecto. A arte ela é produto do intelecto. Então, eu como artista, porque eu defendia o meu trabalho não como comunicador, mas como artista criador. Então, que fez uso de linguagens, que fez uso de códigos para estabelecer algo. Uhum. Mas eu poderia ter pintado um quadro e ter defendido o meu quadro como minha tese. Eu poderia ter criado uma peça de teatro e defendido a minha peça. Um documentário, uma performance de dança, uma música, uma ópera, como outros colegas do doutorado estão fazendo. Uhum. Estão defendendo suas criações artísticas. Então, assim, a palavra é criatividade, né? Aquilo como objeto da mente criativa. E o que é... A tese é sempre algo novo. O que pode ser mais novo do que aquilo que sai da cabeça de alguém pela primeira vez? Porque tudo que é criatividade, na verdade, ela acaba sendo muito individual. Nós fazemos com base naquilo que nós vivenciamos. E cada pessoa tem uma vida um pouco diferente, né? Eu comecei dizendo assim, hoje eu estou professor, eu vivi 50 vidas. Então, tudo que eu vivi, todas as experiências que eu pude vivenciar, me trouxeram para cá. Me fizeram produzir este produto. Toda uma bagagem construída, eu gostaria que tu mostrasse isso aí para a gente ver. Tem o tradicional... sim. Na linha 1, eu poderia defender só a minha parte criativa. Uhum. Nas demais linhas, é preciso que tenha a parte tradicional. Então, eu não... como eu não gosto de discutir muito, eu preferi fazer os dois, né? Então, eu fiz o tomo... Seguir o ritual, né? O rito da academia, como falou o Eliseu, né? Com o memorial, encadernado, letras douradas, bem, né? Capa dura, o FPA, olha só, gente, o trabalho, né? O saburó acadêmico, né? Na formalidade acadêmica, com toda a apresentação, né? E tem muitas figuras também dentro, acaba tendo bastante figuras. Mas segue o rito da imagem. Segue o rito das citações, de todas as... A BNT, né, que os alunos tanto adoram. A BNT seguindo todo, de verdade, né, a escrita acadêmica, né, a necessidade da escrita acadêmica para fazer a apresentação do trabalho. E a parte artística, né, que acaba sendo uma história em quadrinhos, mas que também carrega muito da linguagem, né? Daquilo que eu vivenciei enquanto linguagem. Então,
As cores não são por acaso, o formato dos quadrinhos não são por acaso, a transição de um quadrinho para o outro não é por acaso. Então, tudo é muito explicado. Os elementos que aparecem em determinadas páginas, eles têm uma intencionalidade. Então, cada página ela foi construída com uma intenção narrativa e com uma intenção artística também, de trazer aquilo que eu estava internalizando como ideia, né? Aquela página da comida, né? Que a comida ela tem uma memória afetiva então, eu posso dizer que isso eu conheço, porque você nessa relação de amizade, e quando estava construindo o trabalho, de vez em quando a gente conversava, e ele dizia, eu refiz tantas vezes aquela página, eu mudei de novo, eu ajeitei. Algumas páginas eu desenhei várias vezes, porque no final ela não me contemplava muito do que eu estava querendo passar, e aí eu redesenhava de novo e fazia novamente. Eu só abri esse parênteses para também mostrar isso, né? Isso é um trabalho. Né? Estamos falando aqui da criatividade do artista, mas como ele está dizendo, a gente conversava, às vezes eu até brincava, encarnava nele. Eu refiz tantas vezes a página, cara, mas já estava muito bom. Já tem tempo, né? E já estava muito bom. E não, mas eu achei outra... Então, isso mostra também que precisa desse trabalho. Isso é um trabalho. São referências, né? Por exemplo, tem uma página aqui em específico que ela fala muito dessa pesquisa histórica. Porque não foi feito à revelia, né? Essa página aqui, por exemplo, fala brevemente da viagem que meu avô fez, né? Da província dele para Tóquio. E aí eu fui buscar em cartões postais da época como era a estação de trem. Essa estação de trem, inclusive, foi inaugurada 1 ano antes dele viajar e na década de 60 ela foi demolida, ela não existe mais. Pois eu ia fazer exatamente essa pergunta. E essas referências, elas ainda existem ou tu buscaste também em fotos quando já não tinha mais? Não, fui buscar fotografia. Aí eu sabia que ele saiu dessa estação. Mas que trem que ele utilizou? Então eu fui buscar, por exemplo, tem um livro que fala só sobre locomotivas a vapor do Japão. E eu fui pesquisar qual era a locomotiva que atendia a essa linha específica naquele período e quanto tempo demorava essa viagem naquele período, para poder retratar a passagem do tempo. Então, são coisas assim que numa página talvez só eu saberia, né? Por exemplo, interior da estação de Tóquio. Fui buscar em postais antigos. Hoje está completamente mudado, essas coisas não existem mais. Esse trabalho de apuração, de pesquisa, de levantamento é importante, inclusive, apesar de ser um trabalho acadêmico, mas é importante de verdade para narrar histórias, né? Não é uma narrativa que a gente vai fazer uma criação e de repente imaginar tudo, mas principalmente por ser, né, o conteúdo da história, referências suas, da sua ancestralidade, do seu avô, do seu pai, e narra até os seus filhos agora, né, novas gerações. A gente realmente precisa se debruçar, né? A gente que é da academia, os 3 aqui, o quanto é importante esse processo de verdade, de levantamento, de pesquisa, de data, de contextualização histórica, porque a gente faz histórias com muito mais corpo, sentido, base, né? Entrelaçamentos de histórias que vão sendo narradas. E nós temos, de verdade, uma aproximação muito forte aqui com a comunidade japonesa no Pará. E isso é muito bonito de ter um resgate e a gente vê, né, essa transição entre a regionalidade e a cultura japonesa aqui no teu trabalho, que é muito bonita mesmo. E aí eu quero saber de ti como é que se deu esse processo, né, o processo criativo. Agora eu brinquei contigo agora, não pode fazer, refazer a página, né? Tu estavas conversando comigo, né? E o Eliseu disse assim, mas como é que começa isso? Eu disse, olha, o meu processo criativo, eu não sigo muito aquele processo de fazer o roteirinho, escrever todas as coisas. Eu até brinquei com ele, tem um filme chamado Campo dos Sonhos, né? Do Kevin Costner, que ele fala assim, construa e eles virão, né? Então eu começo a fazer a coisa. Então quando eu dou o start, que a coisa vai se desenrolando. Até a coisa da pesquisa foi muito interessante, porque quando eu pesquisei na Biblioteca da Federal, eu encontrei um livro chamado O Grande Japão. Aí eu olhei, quem era o autor? Era um diplomata brasileiro, né? Que tinha ido daqui, passado um tempo no Japão, e aí depois ele voltou e fez os registros, que até me atenderam quando eu vou escrever a parte da minha tese, explicando por que a minha avó era uma exceção na época de estudos, né? Porque só 17% na época das mulheres é que concluíam o 2º grau.
Então, ela era uma exceção. E ainda uma exceção maior, porque ela ia fazer faculdade de medicina. Né? Então, isso, para não só falar, eu fui em busca desses dados. E eu disse, poxa, mas esse camarada, ele deve ter um livro, eu não posso tirar esse livro da universidade, vou buscar na internet. Aí achei outro livro dele, que chama O Japão que Eu Vi, que também era dessa viagem dele para lá. Né? Comprei o livro, e aí qual foi a minha surpresa? No segundo capítulo, ele visita a escola onde o meu avô estudava para vir para cá, que era a escola preparatória para a vinda deles aqui. E aí quando ele fala assim, havia mais de 100 alunos ali fazendo uma performance de artes marciais, eu falei, era a turma do meu avô, porque foi a única turma que veio com 70 e poucos alunos de lá, que era a maior turma. Então, coincidentemente, ele pegou e havia visitado a turma do meu avô. Então, onde eu ia chegar nisso? Se eu não tivesse indo em busca, né? Eu nunca ia saber desses dados. Mas tu começas o teu processo criativo, então, pelo desenho. Aí, a partir daí, é que começam as outras buscas. Da ideia, sim. Aí eu vou... E aí, por isso que eu refaço muitas vezes a página. Entendi. Porque, às vezes, eu estou desenhando, eu já completo aquilo, eu digo, mas aquilo não contempla tudo, todo o entorno que eu recebi informações. Muitas vezes, as informações não vão ser reinterpretadas. Gente, mas essa é a arte, né? Essa é a parte pesquisa de chegar no avô, na turma, exatamente narrada pelo livro do autor, que a partir de um livro foi buscar na internet. Como eu sou da psicologia também, né, o Jung iria definir isso como sincronicidade, né? Coisas paralelas que vão acontecendo que não são coincidências, é porque elas de fato têm que acontecer. Não, eu acredito esse muito nisso. Esse processo criativo, então, era para ir fazer de fato esse resgate, né, da tua história em relação ao teu avô, o que ele viveu lá, o que ele trouxe para vocês aqui. O meu emocional foi bem demandado, né, na questão de fazer, né? Eu sempre digo assim, muitas páginas minhas, elas são enrugadas porque eu me encontrava, às vezes, em lágrimas ali, por coisas do nosso cotidiano, às vezes a nossa vivência familiar, e aí a gente lembra daquilo, na época não era tão importante, né? E com o tempo a gente vai vendo como que é aquelas palavras, aqueles fatos da nossa vida, eles vão adquirindo uma certa importância. Eu falo sempre que isso aqui é um apanhado criativo, sim, mas ele de linguagem, mas tem muito de arte e tem muito mais de memória. Porque a criatividade, ela precisa da memória. Ela precisa da troca. Então, as 50 vidas que eu vivi, eu sempre digo assim, eu agradeço as 50 vidas que eu vivi, e mais, eu acredito que até mais, a todas as pessoas com que eu pude trocar ideias, com que eu pude trocar experiências, né? Hoje eu estou falando aqui no videocast, de repente amanhã eu vou dizer, pô, mas eu falei essa bobagem. Como muitas vezes, às vezes eu me encontro, né, dizendo assim, eu falei uma bobagem naquela época, graças a Deus eu me permiti mudar, graças a Deus eu me permiti ouvir o outro, para continuar criativo, né? Então, acho que é um pouco isso também. Isso é a ideia que a gente sempre brinca até da bagagem, né? Qual é a sua bagagem de vida? Quando tu fala, eu tive 50 vidas, mas qual é a sua bagagem? Porque tem gente que vive e tem uma bagagem muito pequena. Porque precisa se permitir, né? Exato. Eu sempre falo, como professor, eu acho que a gente tem um pouco essa responsabilidade. Não de formatar opiniões, mas de formatar pessoas capazes de tecer as suas próprias opiniões. Isso é muito importante também, que assim, né, como você é professor, nós somos todos professores, a gente fica sempre pensando, né, o que a gente vai deixar de legado para esses alunos ou como nós podemos incentivá-los através de histórias. A minha história vira um prêmio na UFPA. A minha história vira um HQ cheio de coisa bonita, de referências, tanto técnicas quanto históricas, né? Então, para eles, de repente, olharem para histórias que estão no entorno deles e que podem virar histórias fantásticas como a tua. Só que a sensibilidade, às vezes, que a gente tem de olhar para essa história de origem, de dados, de um trem, de uma relação, de uma comida. De juntar as coisas, de misturar, isso vai lidando com o passar dos anos e com as várias vidas. Não, e para eles ficarem atentos, de repente, poxa, eu tenho uma história bonita também para contar. De repente, eu não sei ainda a técnica que o professor Ricardo,
né, Arada, a ONU faz ali nos livros dele, mas de repente eu posso me especializar, eu posso ir para um curso na UFPA, eu posso... Ainda tem o curso da FEAPA, professor? Ou pode ir para outros caminhos também, né? Pode ir para o vídeo, não precisa também ser só um roteiro cinematográfico, ele pode ir para outros campos. Ainda né? tem esse curso na FEAPA ou não? Ainda tem. Ainda tem. Olha que legal, né? Você ter uma disciplina dedicada para a arte sequencial. Aqui, por exemplo, nós não temos, né? Nós temos curso de publicidade, de jornalismo, nós não temos cinema aqui no Pará, nós temos no Rio, mas seria uma lacuna, por exemplo, e tivemos alunos brilhantes que eram da área do quadrinho e que a gente incentiva da maneira que pode, mas de verdade, né? Parece que já vem toda uma emoção aí imbricada com o que eles olham, a forma como eles redesenham, a forma como a narrativa é criada através, né, do, sei lá, do lápis, do nanquim, do papel na mão. Nós elaboramos agora o nosso novo projeto pedagógico do curso de cinema, e aí ele inclui a narrativa gráfica como uma disciplina. Maravilhoso isso. Então, narrativa gráfica... Hoje é impossível você não trabalhar com todas as linguagens, com todas as ferramentas. Agora, todas as histórias são interessantes, né? Depende muito da perspectiva, assim, mas toda vida ela é interessante, toda vivência ela é interessante. Eu posso aportar para alguma coisa, alguém que fora, o Elias está ali sentado, o Elias foi um aluno, não sei se ele lembra, eu sempre falo para os meus alunos o seguinte, vivam, né? Aprendam, aproveitem a vida de vocês, porque façam, vivenciem as coisas, se permitam vivenciar. Qual é o limite? Não faça nada que te leve preso, não faça nada que te deixe doente, não faça nada que faça outra pessoa infeliz. Tirando essas coisas, vamos pular de paraquedas, vamos andar a cavalo, vamos andar de caiaque, vamos lá, vamos cantar, vamos dançar. Então, não se prenda muito no julgamento dos outros. Às vezes a gente quer dançar, fica com vergonha porque o outro está ali, não vivencia aquele momento, e aí de repente aquele momento passa na nossa vida. Uhum. Então, são esses pequenos momentos, essas pequenas trocas, que vão enriquecer a tua vida e que vão te permitir até depois narrar isso de uma forma diferenciada. São ferramentas criativas. É engraçado que as pessoas falam assim, eu fiquei traumatizado com aquilo, assim, um evento ruim, ele é mínimo na nossa vida, ele não acontece, ele acontece pontualmente, mas ele marca tanto, e todos os dias da nossa vida nós passamos por tantas coisas bacanas, nós fazemos tantas trocas legais, e talvez não grave tanto na vida da gente, é o nosso filtro, eu digo assim, é o filtro humano que estraga um pouco a nossa história, a nossa vivência. Uhum. De dizer assim, puxa, minha vida é legal, eu tive azar agora, aconteceu isso, mas a minha vida até agora foi bacana, eu vivenciei várias coisas legais, encontrei várias pessoas bacanas, eu tive a oportunidade de fazer isso, né? A oportunidade de estar vivo, de vivenciar. E a construção dessa parte, eu falaste agora, me lembrei, você está falando de regras, eu tive um aluno na UNAMA, você deve conhecer ele, né, que é o Gidalt, e o TCC dele é todo em história em quadrinhos. Na época foi um Deus nos acuda, todo mundo, porque não seguia as normas da ABNT, ou seja, o que for. Mas a coisa criativa é isso. Acho que é importante você vivenciar, viver, respirar, porque tudo isso vai lhe servir como material criativo depois. Que você passa de bom e de ruim. E o Gidalt hoje, né, vale a pena citar, o Gidalt, depois que a Academia Brasileira do Livro instituiu o campo das histórias em quadrinhos dentro do prêmio Jabuti, né? Uhum. O Gidalt foi o primeiro ganhador do Jabuti sobre história em quadrinhos, né? Em história em quadrinhos. Professor, isso... Foi uma história paraense, inclusive, com Castanha do Pará. Olha que lindo. Isso me faz lembrar muito os preconceitos, né? Que as narrativas, a comunicação, a novela, subcultura, né? Você falou sobre a questão do gibi, quadrinhos, HQ. A forma como inicialmente essas narrativas, elas não são tratadas como narrativas necessárias de diálogo, porque muitas vezes eu não vou conseguir fazer um diálogo necessário com uma juventude, digamos, se não for através de ilustrações, né? Eu vou trazer histórias interessantíssimas para narrar, vou trazer esse formato gráfico de narrativa de uma maneira que ele vai ter uma percepção diferente na apreensão daquela narrativa. E eu me lembro muito bem dessas discussões, quando a gente vai olhar na comunicação, a novela. A novela é subcultura, a novela não é subcultura, gente. A HQ é uma cultura incrível, cheia de técnicas, de... né, muitas nuances, como você mesmo disse, já há divisões aí de HQ, né? Um HQ biográfico, um HQ que vai fazer transições, um HQ que já vai trazer outros tipos de narrativas.
Sofreste muito preconceito quando começaste? Te deu vontade de desistir em algum momento? Isso me faz lembrar o nosso querido mestre Jedi Dixon, daqui dessa instituição, que quando começa a trazer suas narrativas de HQ, as pessoas, meu Deus, mas isso é tese de doutorado, né? Que, inclusive, acho que ele vai estudar uma boa parte aí do teu trabalho. Olha, a resistência da academia já foi maior, né? Hoje nós temos o Observatório de Quadrinhos da Escola de Comunicação, né, da USP, e temos grandes autores, né? O professor Valdomiro Vergueiro é uma sumidade no Brasil em relação a quadrinhos. O professor Nobu Shinen, que faz parte do Observatório, ele fez parte da minha banca do doutorado. Nós temos quadrinhos, por exemplo, que ganharam o prêmio Pulitzer, né? O quadrinho do Art Spiegelman, que ele fala sobre... Falando em preconceitos, né? Falando em preconceitos, né? Ele ganhou o prêmio Pulitzer de jornalismo, né? Sobre uma narrativa do pai dele enquanto prisioneiro de campos de concentração e do pós, né? Do acontecimento depois disso. Aí tem aqui... Eu gosto muito de mencionar esses três. Assim, eu digo que foram 3 quadrinhos que me fizeram repensar muito sobre um assunto que está muito em voga agora. O Maus, que fala sobre a Segunda Guerra Mundial. O Gen, que também é da Segunda Guerra Mundial, que já seria do pós-Segunda Guerra Mundial, porque fala da bomba de Hiroshima. É de um sobrevivente, inclusive, da bomba. Então, ele descreve todo o terror da bomba, né? Que ele vê as pessoas sendo derretidas na cidade, e o pós isso. E o Grama, que é mais recente, foi lançado em 2020, ele já é um pré-guerra, fala da invasão japonesa na Coreia, e na China e na Coreia. Então, como que os soldados japoneses usavam as coreanas como mulheres de conforto, que eles chamam. Então, eles faziam casas de prostituição, né, à força, para que essas mulheres servissem os soldados que estavam de passagem. Então, a gente fica aqui com pena dos japoneses, porque caiu a bomba, que a gente fica com raiva dos japoneses porque faziam isso, e aqui a gente fica sem saber, né? Assim, poxa, os alemães e tudo. Mas, de verdade, isso acaba fazendo a gente pensar, agora no momento que a gente tem aí guerras acontecendo no mundo, né? Que quem sofre é a população civil. O ruim mesmo é a guerra em si. Então, tem várias narrativas. Esse daqui, por exemplo, é do George Takei, né? Que para os nerds conhecem ele como o comandante Sulu, né? E o George Takei, ele como descendente de japoneses, ele esteve preso em campo de concentração nos Estados Unidos, né? Aí ele narra a prisão dele lá, a época dele lá. Foi uma pena, porque eu só li o trabalho dele depois de ter feito o Saburó. Então, foi alguma coisa que eu poderia ter aproveitado mais. Então, academicamente, lá fora é mais aceito. O professor tem no PhD restante do também, Brasil professor. é mais aceito. Você pode dar continuidade, não é problema isso. Sim, depois sim. do livro do Jorge está aqui. Isso é coisa E é um da campo arte, antigo, né? é um campo antigo. Quando a gente fala assim, agora tá se pensando em quadrinhos, não, desde a década de 70, como eu falei, nós temos grandes autores, né? A Sônia Luiten está falando isso desde a década de 70, ela está estudando, está sempre apresentando como objeto de comunicação, né? Aquilo das falas, né? Então, fala, qual o lugar da fala também. Então, mas eu trago isso já também como objeto de arte também. Então, como objeto de criação, ele pode atender a vários percursos acadêmicos. E acho que a HQ permite várias leituras também, né? Para eu chegar aqui, por exemplo, o primeiro passo dentro da academia foi esta publicação aqui. Eu não sei se ainda hoje existe alguma universidade federal pública do Brasil que tenha publicado as orientações para os seus calouros em quadrinhos. Tá? Então, isso foi uma iniciativa que surgiu quando eu estava ministrando, inclusive, a disciplina de História em Quadrinhos na FACON, na Faculdade de Comunicação lá da Federal. E aí, conversando com os alunos, eu disse, poxa, nós tivemos tantas ideias legais, o que fazer com isso? E aí eu me juntei com 2 artistas fantásticos. Um é o Volney Nazareno, que é um quadrinista também bastante premiado, bastante reconhecido aqui no Pará.
e o outro é o Eliezer França, que trabalha hoje na área de animação, mas que também é bastante premiado. Como eu falei, assim, talentos a gente tem em profusão. Eu sempre falo assim, o Norte tem muito talento, tem muito Da Vinci. O que falta são Médicis para poder bancar esses Da Vinci, mas Da Vinci a gente tem muitos, sabe? E nós estamos aqui num lugar onde a gente tem uma pessoa ali com a gente, que é o Adailton, né? Que ama HQ, nosso publicitário daqui da instituição, trabalha com a gente também. E olha o cantinho dele ali, professor. Eu vi bastante. Então, eu sou mais viciado nos biográficos, né? Nos autobiográficos. Por exemplo, esse daqui que é o Fun Home, ela faz uma brincadeira porque é uma casa funerária, né? É Funerary Home, então, mas ela chama de Fun Home, que fica Casa Alegre. Ela, a Alison Berdel, ela fala da adolescência dela, da pré-adolescência dela, dos traumas que ela teve durante a pré-adolescência, da relação que ela tinha com o pai, que era muito conflitante e tudo mais. E acaba que este livro ele é recomendado em muitas escolas de ensino médio nos Estados Unidos, como leitura obrigatória. Maravilha. Eu não gosto desse negócio da leitura obrigatória. Me lembrei da época do vestibular. Leitura obrigatória. Ser obrigado já deve ser um negócio. Uma leitura recomendada. Mas a gente se depara com muita coisa boa que se não fosse obrigatória a gente não ia ler, Elisê. Pensa nisso. Obrigado já não é recomendado. A gente tinha pensado aqui por recomendação até do Igor, né, do nosso roteirista aqui do videocast, que era para te pedir umas dicas, mas de dica que tu estás dando já para quem está vendo, ouvindo esse videocast. É verdade. Falta falar do açaí pesado. Eu não cheguei ali, porque eu estava falando dentro da academia, por exemplo. Depois nós fizemos esse aqui. E aí, como que leva a pesquisa? Como que a pesquisa muda, né? E eu digo assim, aquilo que eu falei, para você ser criativo, se permita mudar. Se permita não achar que sabe tudo. Isso aqui foi engraçado, porque eu fui convidado por um professor que era coordenador da Casa Brasil-África. E aí a primeira coisa, o que é a Casa Brasil-África? É a casa que recepciona os alunos africanos que estudam na Universidade Federal do Pará. Sim. Eu disse, puxa, nós temos alunos africanos de 11 países da África. Por conta de programas de intercâmbio. E eu disse, onde estão esses alunos? Aí eu disse, vamos fazer uma publicação para receber esses alunos, para que eles apresentem o país deles, de cada um, para que aumentar a autoestima desses alunos. E comecei a pesquisar. Quando eu comecei a pesquisar na internet, o Google está aí todo dia. E eu olhei a Orla de Luanda para falar de Angola. Que eu me deparo com a Orla de Luanda, eu disse assim, minha nossa, como eu não sei nada sobre a África. Eu tinha a mesma visão do Ace Ventura, né? Que era aquela coisa do ossinho na cabeça, que é aquela coisa que eles dizem assim, Brasil, futebol, samba, né? Praia. Só o estereótipo, né, professor? Então, acaba que eu, enquanto professor universitário, não tinha esse conhecimento. Eu me senti envergonhado na hora que eu fui buscar esse conhecimento e conversar com os alunos africanos. Então, fiz entrevistas, conversei com eles. E no final eu até brinco, eu digo assim, porque o nome da publicação é Africano Pai d'Égua. Aí o que é ser pai d'égua, né, para nós? O que é ser pai d'égua? Pai d'égua é você reconhecer, às vezes, que você não sabe tudo, e quando você tem um conhecimento, batalhar para que esse conhecimento chegue aos outros, para acabar com preconceitos. Quando eu uso a palavra preconceito, não é como um preconceito ruim, mas só o fato de você preconceber. Exatamente. O fato criar um conceito antes mesmo, né, de ser apresentado ao que aqui é eu real. Brinco porque eu coloquei aqui um pensando no muito outro, né? Muito bom. Então a gente brinca aí, que um pensando no outro. O amazônida e o africano. Porque numa das perguntas que eu fiz de um aluno, ele disse assim, o meu maior medo quando eu vim estudar em Belém é que um amigo do meu pai disse, mas você vai morar junto com os índios, você vai ter que andar pelado, né? Você vai ter que ir para estudar pelado. E aí ele ficou com medo e tudo, porque ele tinha essa... E a gente, em contrapartida, esperando eles assim, né? Sim. Mas, assim, vários caminhos me levaram para cá. Muito bonito material. Eu tenho experiência do meu círio, também acadêmico, e extra-academicamente, nós criamos um coletivo chamado Açaí Pesado, que hoje, está até o selinho aqui atrás, olha, do Açaí Pesado. Aqui, né? Até hoje, o coletivo continua produzindo. Tá? Qual era a ideia do Açaí Pesado? Eu falei do Alexandre Coelho,
Fui eu, Alexandre Coelho e o Volney Nazareno. Nós criamos esse grupo e chamamos pessoas, tanto que já atuavam na indústria de quadrinhos, quanto iniciantes que nunca tinham publicado. A ideia era o quê? Lançar uma publicação por ano, para que essas pessoas que nunca tinham publicado pudessem ter essa visibilidade. Que troca de experiência fantástica, hein? E assim um ia empurrando o outro. Ficava 2 anos, aquele grupo gestor trocava. Aí outras pessoas entravam, tanto que outras pessoas entraram, fizeram seus próprios coletivos dentro do Açaí Pesado, já saíram para outros coletivos. Então, eu posso dizer assim, o Açaí Pesado já ramificou de uma forma muito bacana. Exatamente. Então, produziu outros grupos, né, que estão sempre produzindo quadrinhos. Hoje a produção de quadrinhos no Norte ela é muito grande. Está acontecendo agora a Feira Internacional de Quadrinhos, lá em Belo Horizonte, a FIC. E nós temos muitos representantes do Pará, do Norte como um todo, do Amazonas, de Roraima. Maravilhoso do isso, Amapá. Né? Então, assim, cada vez mais a gente está conseguindo quebrar essa coisa da resistência acadêmica. Perfeito. Que já não deveria ocorrer. Ocorre por quê? Porque existe aquela coisa do preconceito, né? Por exemplo, o próprio Orientações Acadêmicas, como eu cheguei nele, eu identifiquei que os alunos não liam as orientações acadêmicas. Porque era um caderninho, letra 7, tamanho 7 pontos ali. As pessoas recebiam, guardavam, né? Então, quem é que precisava daquela informação? Ia buscar na secretaria. Você leu, você recebeu. Ah, era aquele material. A pessoa nem folheava, né? Então, vamos transformar isso numa coisa mais atraente. Aí teve uma resistência lá dentro. Por quê? Os personagens são muito estereotipados. Eu disse... Mas vocês assistem teatro? Porque o quadrinho ele precisa ser estereotipado. Às vezes você tem ali num quadro 10 pessoas. Como é que você vai identificar aquele personagem se ele não for um estereótipo? Se ele não tiver características muito fortes ali, muito caricatas, né? Tanto é que existem diferenças sutis, às vezes, entre os personagens, mas são muito caricatos para identificar aquele personagem dentro de um quadro maior. É o exemplo da Turma da Mônica. Exato. Eles são muito parecidos, mas assim, você consegue identificar cada um deles, né? E assim, é genial. Se eu tivesse que falar sobre quadrinho, eu acho assim que a indicação sobre quadrinho. O Eliseu falou agora, Turma da Mônica. Turma da Mônica, eu acho que é a entrada para muita gente. Em primeiro lugar, que é um produto nacional. Né? Que eu acho difícil que alguém tenha furado a bolha assim como o Maurício de Souza. Até existem alguns, né? No México tem o Condorito, tem alguns personagens mais assim com a força da Turma da Mônica. E o tempo, né? A longevidade. Que já, como ele falou da Luluzinha, que já se renovou com a Turma da Mônica jovem, né? Para acompanhar quem está crescendo. Isso traz essas outras pessoas que vão também seguir o mesmo carro, né? Mas assim, Mônica jovem, selo Maurício de Souza Produções, que traz graphic novels de outros autores, né, com seu próprio traço, para fazer histórias de personagens do Maurício. Então, assim, primeiro que é vamos dizer assim, uma generosidade, porque você abre mão do teu próprio traçado, né? Porque a indústria está ali, todos os desenhistas precisavam aprender a desenhar igual o Maurício. E a partir do momento que diz assim, não, eu abro mão disso, o personagem você vai usar, você vai construir uma história para esse personagem. Então, é de uma generosidade assim, muito grande. Ele, enquanto pessoa, enquanto criador, eu acho assim, que é uma generosidade muito grande. E eles conseguem se reinventar, né? Então, tem, claro, aquele lado midiático, obviamente, há de se observar o lado comercial, mas é diferente, não sei. Ele é o nosso Walt Disney, com certeza. Falando de tudo que é bom, né? Porque eu comecei lendo o Walt Disney, né? Então, pois porque até o Disney, o pessoal também critica o modo de operação dele e tudo. Eu falo, gente, é porque vocês não entendem, talvez, o que ele esteja vendendo. Ele não vende quadrinho, ele não vende personagem, ele não vende merchandising. Ele vende sonho. Eu acho que o sonho, ele é importante, né? Eu falo para meus alunos de cinema, eu digo, olha, filme de terror é fácil de fazer.
Porque vender o medo, você não precisa vender o medo. Você distribui o medo na bandeja, todo mundo tem medo de tudo. Tem medo de ser assaltado, tem medo de ser assassinado, tem medo de cair uma bomba na sua casa, tem medo de cair um raio laser agora, né? Que teorias da conspiração, de vir um laser e te apagar do nada. Então, todo mundo já tem medo. E você só entrega o medo na bandeja. Agora, faz uma história que venda um sonho. É muito difícil. É muito mais difícil. Emocionar, envolver, identificar, né? Exato. É difícil, talvez né? até por conta disso que os doramas têm feito tanto sucesso. Que eles trabalham essa coisa meio ingênua do sonho, da busca de algo de uma forma até mais inocente. Algo que a gente um pouco que perdeu na nossa narrativa. Até fugindo um pouco, né? E é interessante falar isso, que assim como eles têm o dorama, eles também têm os filmes de terror, os melhores filmes de terror. Sim, também, atualmente, né? É engraçado que eles fazem isso também, né? Eles fazem os dois lados. Quer deixar algum recado pra gente? A gente já tem aí mais de 50 minutos de um bate-papo incrível, né? Que é a estreia aqui do nosso videocast, volto a falar, o Espinha de Peixe, né? Ontem teve É uma realização do Clube de Criação. Do Clube de Criativos do Pará, né, Elisê? E assim, ontem teve toda uma discussão, gente. Teve um brainstorming dentro do grupo, mas que nome a gente coloca? E aí, né, acaba que o nosso próprio logo, ele traz essa ideia mesmo, né, do criativo. Bora vender nosso peixe, né, gente? O Clube de Criativos do Pará, né? Tá aqui com videocast, né, Espinha de Peixe. E a gente tá com o nosso primeiro grande convidado. A ideia foi minha, mas tudo bem. Desculpa, né, Elisê? Tem que vender a ideia. Mas não... E aí eu queria saber se o professor tem alguma coisa para nos deixar aqui, né, como um recado no final aqui do nosso videocast de estreia. Obrigada, Elisê, né, pela parceria. Obrigada, professor Ricardo. Obrigada para o nosso querido criativo que está bem ali, Elias Portilho, só, né, administrando aqui com a gente tudo. Adailton, que está aqui com a gente também. Parece aqueles filmes do poder, ele não aparece. A gente fala mais dele, ele tá ali. Só nos bastidores, tá, meu bem? Aqui, ó. O Elias eu conheço desde criancinha. Falando sobre algo, o que eu poderia dizer para o Clube de Criativos, né? Para quem já é criativo ou para quem deseja ser criativo. Eu acho que criativos todos nós somos. Eu sempre falo assim, faça recortes, né? Crie coisas mesmo. Porque a gente acaba criando coisas no dia a dia. Mas, ou seja, faça o seu recorte melhor, edite bem o seu filme. O que eu chamo de edite bem o seu filme? Quando alguém diz assim, tudo bem, não precisa dizer tudo bem, só tudo bem. Mas também não vai dizer, não, é porque hoje eu acordei com uma dor nas costas aqui e tudo mais, assim. Eu sempre digo assim, tem pessoas que recortam aquele drama e tal, mas a gente está na ilha de edição, né? Falando um pouco por trás das câmeras, a gente que está na ilha de edição, está editando as coisas, está editando a nossa vida todo dia. Que cenas que a gente vai pegar, não para dizer assim, eu sou o bobo alegre, mas para dizer assim, eu tive uma vida plena, eu tive uma vida feliz, eu tive uma vida criativa, eu busquei essa solução, eu não me detive naquele problema, eu fui lá e fiz algo para resolver. Não fui eu que criei o problema? O que menos interessa é quem cria o problema. Porque quem vai ficar na criação, quem vai ficar para a história, é quem resolveu a solução. Não quem fez o problema, é quem criou a solução. Então, a história ela é feita de criativos. Viva, construa o seu universo criativo único, porque só você vai viver daquele jeito, só você vai vivenciar aquelas experiências, só você vai ver o que você vê, né? Um pouco remetendo, eu sempre gosto de falar muito isso do Blade Runner, né? Que na cena final lá o replicante diz assim, tudo que eu vi vai se perder como lágrimas na chuva. Né? Por quê? Porque ele não se preocupou em escrever a história dele. Porque ele não se preocupou em criar. Registrar, ele foi buscar tudo que aconteceu. Por que ele tinha sido criado. A nossa história, ela se dá, ela não se perde pelas criações que a gente faz. Então, os criativos são aqueles que vão ficar e que não vão virar lágrimas na chuva. Eles vão, de alguma maneira, estar sempre por ali. Muito bem, filosofando esse final, né? Lembrando de Blade Runner e aí o cinema. Professor, muito obrigada mais uma vez. Queria agradecer também para a nossa coordenadora, que também faz parte do Clube de Criativos, que é a professora Arcângela Sena, né? Que nos permitiu estar aqui realizando esse nosso primeiro videocast. E agradeço imenso. Foi uma entrevista muito gostosa, leve, cheia de conteúdo interessante. Tenho certeza que quem vai assistir ou ouvir vai com certeza sair abastecido de muita indicação de leitura, né? E
de exemplos muito práticos para você não abandonar os seus sonhos. Então, obrigada mais uma vez. E agora a palavra é contigo, Eliseu. Não, só também para agradecer. O Arada, não tem como agradecer, que nós já temos uma amizade de muitos séculos, que é desde o século passado, que nós temos essa amizade. Sempre tivemos, né, gostos pelo quadrinho, né, conversas sobre criatividade. Trabalhamos juntos em instituições, continuamos trabalhando juntos na mesma instituição, só que já trabalhamos no mesmo institutos separados. Então, a ideia de trazê-lo é isso, que uma ideia também que o clube pretende, está aqui o Elias, né, é trazer não só publicitários, mas trazer pessoas que trabalham com criatividade de outras áreas. Por isso que foi a ideia de trazê-lo, né, para que as pessoas vejam que, como tu falaste, que todo mundo é criativo, a criatividade está aí. Como é que você quer deixar o seu registro, né, nessa história, como na questão, né, da ficção científica, do qual eu sou muito fã também, o Arada também é, nós somos... Então, só agradecer mesmo e vamos para o próximo. Ok. Né? Muito obrigado pelo convite e obrigado pelo bate-papo. E é isso. Obrigada, gente. A gente volta com o segundo episódio, certeza, e vai ser... Não sei o que o Adailton está tentando me falar ali, né? Mas a gente vai descobrir. Verdade, isso é importante, gente. Por favor, curtam, comentem, compartilhem e dêem ideias, sugestões para a gente também. Afinal de contas, a gente quer interagir. O Clube de Criativos, né, tem essa concepção aí. A gente tem mais de quantos profissionais dentro do clube, Elias? Cerca de 250 profissionais desse clube, né? 251 com a Adailton. Eu esqueci. Vou falar em comente que falta. Fica o seu peixe. Faltou o professor Arada vender o peixe dele. Vende o seu peixe agora. Porque eu lancei o Saburó no Catarse. E o Saburó está no Catarse agora. Eu não sei quando vai para o ar o videocast, mas ele, a partir do momento que está gravado agora, ele está há 50 dias a partir de hoje no Catarse. E eu fiz um Catarse diferente. Tá? Como que eu fiz o Catarse? E aí, por isso que eu tirei o link lá. No Catarse, tem um link para você ler a história integral. Então, você pode ter acesso integralmente à história. Se você achar que a história é boa, se você quiser ter uma edição, um exemplar físico, aí você contribui lá no Catarse. Se não, eu já vou ficar muito feliz de você fazer a leitura em PDF do trabalho que está lá. Perfeito, professor. Muito obrigada mais uma vez pela sua presença aqui com a gente no nosso videocast, o Espinha de Peixe, que seja a primeira de muitas boas edições para a gente contribuir com esse mercado criativo aqui do Pará e do mundo pela internet, né? Então, gente, obrigada para vocês que estão com a gente até agora. Tem coisa boa, nova vinda. Esse é o primeiro episódio. Vai rolar muita coisa boa ainda. Tchau.